Olá! Hoje, 9 de dezembro, é o Dia Internacional contra a Corrupção. A data tem como objetivo consciencializar as pessoas acerca do que é corrupção, quais as consequências desse crime, bem como envolver todos os cidadãos no seu combate, principalmente através de denúncias. Hoje iremos abordar o assunto dos sacrifícios, que vai da pergunta 669 a 673, do Livro dos Espíritos. Vamos nessa! Vamos comigo, Ângel. Primeira pergunta. 169. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito, eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um perante a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes, com relação a Deus. 669. Assim os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Não há dúvida quanto a isso. Pergunta 669b. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. 170. Poderiam os sacrifícios humanos, realizados com intenção piedosa, ter algumas vezes agradado a Deus? Não, jamais, mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que praticavam ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao progredirem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos, e digo esclarecidos, porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Pergunta 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças, com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocaram os sacrifícios humanos? Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos. Fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar o próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Como promover uma guerra de extermínio, porque a religião de um é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e fora enviado por ele, sobretudo quando não o viram e não testemunharam os seus atos. E como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando os procurais de espada em punho? Eles devem esclarecer-se, e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. A maioria de vós não acredita nas nossas comunicações com certos mortais, por que quereis então que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? 172. A oferenda dos frutos da terra teria mais mérito aos olhos de Deus que o sacrifício dos animais? Já vos respondi ao dizer que Deus julgaria a intenção, e que o fato em si teria pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra que a do sangue das vítimas.
Como vos dissemos e repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que lhe pudesseis fazer. Repito que a intenção é tudo, e o fato, nada. Pergunta 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais, realizado com uma finalidade útil, não seria mais meritório que o sacrifício abusivo que não servia para nada, ou não aproveitaria senão aos que de nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Deus abençoa sempre os que praticam o bem, e amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. O melhor investimento. Na contabilidade eterna, há um banco a brilhar, onde o saldo de bondade é o único a prosperar. Não se mede em dinheiro, nem em ouro ou cifrão, mas no bem que ofertamos de todo o coração. Cada gesto generoso é um depósito seguro, que rende paz e esperança no presente e no futuro. Os juros da caridade são bênçãos a florescer, multiplicando em amor o que ao próximo se fazer. Enquanto o mundo disputa poder e ambição, o tesouro verdadeiro mora na compaixão. Na conta da eternidade, a riqueza é o amor, e o lucro mais valioso é doar sem se expor. A caridade é a semente de um campo sem final. Floresce, além da vida, no jardim celestial. Pois ao findar nossa história e a matéria se extinguir, é o amor que carregamos que nos faz existir. Invista no altruísmo, sem medo de perder. Cada ato de ternura, o céu vai lhe devolver. E ao cruzar o horizonte, verá com gratidão. O melhor investimento foi amar de coração. Jairo Lima.